Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago. Meu grupo ele é composto por eu, o Marcos, o Felipe, o Wesley e o Rodrigo. E a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial. Bom, começando pela introdução, eu vou tentar explicar de maneira breve o que é inteligência artificial. E para isso, eu vou citar uma frase muito famosa do Alan Turing, que é o pai da ciência da computação, e ele se faz o seguinte questionamento: máquinas podem pensar? Bom, o próprio Alan Turing ele explica que essa é uma frase difícil, porque nós ainda não sabemos ao certo o que é pensar. Mas o historiador Yuval Noah Harari ele possui um ponto de vista interessante. Segundo o Harari, até hoje uma grande inteligência sempre andou de mãos dadas com uma consciência desenvolvida. Só os seres conscientes eles podiam realizar tarefas que exigissem um alto grau de inteligência, como jogar xadrez, dirigir carros, diagnosticar doenças ou identificar terroristas. Mas hoje em dia estão em desenvolvimento novos tipos de inteligência não consciente, que são capazes de realizar essas tarefas melhor do que os humanos. Então, essa ideia ela é muito importante para poder entender a IA, porque apesar dela não possuir consciência e nem sentimentos, como prazer ou dor, elas conseguem imitar muitas das nossas capacidades analíticas da mente humana. Então, segundo um conceito da IBM, a inteligência artificial é a habilidade de um computador ou máquina de imitar a capacidade da mente humana, como o aprendizado através de exemplos, experiência, reconhecimento de objetos, entender e responder a linguagem, tomar decisões, resolver problemas, então combinar todas essas coisas para realizar uma função que o humano poderia realizar, como por exemplo dirigir o carro. Então esse conceito ele vai ficar um pouco mais claro agora que o Felipe ele vai explicar um pouco sobre as áreas da inteligência artificial. Então, o objetivo de AI é construir máquinas inteligentes. Segundo o livro Artificial Intelligence, A Modern Approach, por Novik e Rushel, referência em inteligência artificial, temos um conjunto de abordagens em inteligência artificial, como esse conjunto aqui na imagem. Em Search, temos algoritmos onde você pode fazer determinadas ações em um ambiente, como encontrar um caminho de um ponto A para um ponto B, ou encontrar uma solução para um jogo de xadrez, por exemplo. Knowledge, baseado em conhecimento que nós temos e usando lógica, como um conjunto de sentenças, regras de inferência e técnicas de resolução, é capaz de inferir informações, mas, muitas das vezes, não temos como inferir com certeza. Então temos uncertainty, que usa leis do mundo de probabilidade para verificar a chance de algo acontecer, muito usado para previsões de tempo, por exemplo. Nessas abordagens citadas, nós fornecemos as regras para resolver um problema para a nossa AI funcionar. Enquanto que em Machine Learning, nós não damos instruções explícitas de como executar uma tarefa. Na verdade, nós damos uma grande quantidade de dados para que o computador seja capaz de treinar o modelo e fazer previsões. Em Learning, podemos classificar se uma pessoa vai comprar um produto ou não. E usando regressão, podemos prever um número real, como uma quantidade de vendas, por exemplo. Agora nós vamos ver um exemplo de Machine Learning. Nesse arquivo, nós temos 12.000 entradas com informações como o tipo de páginas que o usuário acessou, o tempo que ficou nelas, se é um usuário que retornou ao site, se é uma data especial e etc. E sua classificação, se ele comprou um produto ou não. Lendo esses dados e treinando o nosso modelo, conseguimos ver como o modelo sal nas previsões, em que True Positive significa previsões de compra e de fato compraram, e True Negative significa previsões de não compra e de fato não compraram. Então conseguimos prever informações usando uma grande quantidade de dados. Indo mais a fundo em Learning, chegamos em Neural Networks, também conhecido como Deep Learning. Inspirado em neurônios biológicos, é um modelo matemático muito bom em reconhecer padrões, quaisquer que sejam. Conseguimos montar modelos complexos, em que a informação é passada entre os neurônios e eles são ativados ou não com base no dado. Vamos ver um exemplo de uma AI capaz de classificar imagens. Para a AI entender uma imagem, é preciso aplicar filtros para encontrar arestas ou recursos e depois simplificar a imagem, preocupando-se apenas se em alguma região há o recurso ou não. Processos conhecidos como convolution e pooling. Aqui temos o nosso modelo e as imagens para treino. Estão desse jeito porque elas estão em baixa resolução. O modelo será treinado com uma grande quantidade dessas imagens, fazendo os processos que eu acabei de citar. Eu vou pausar porque o treino demora. Pronto, o modelo foi treinado. E tem uma precisão de 70%. Eu peguei uma imagem qualquer no Google de um gato e de um cachorro para testar a nossa AI. Executando isso aqui, a gente pode processar nossas imagens, esse bloco de código.
fechar isso daqui. E essa aqui são nossas imagens processadas, ou seja, a previsão foi gato, e de fato é um gato. A segunda imagem, a previsão foi cachorro, e de fato é um cachorro. Então nossa AI está funcionando. Beleza, agora nós vamos seguir com o Marcos, falando de como as empresas utilizam isso para tomada de decisão. Olá, meu nome é Marcos Oliveira e eu estou aqui para falar um pouco sobre o impacto da inteligência artificial no mundo corporativo. Como primeiro tópico que eu separei aqui, eu vou falar um pouco sobre a tomada de decisão. A gente sabe que tomar uma decisão é algo que exige muito de nós. Quando a gente leva essa situação para o campo empresarial, as coisas ainda ficam mais complicadas. Isso porque as decisões tomadas dentro de uma empresa, elas envolvem processo, custos e também pessoas. E a velocidade com que diversas situações ocorrem dentro da empresa, ela faz com que seja preciso tomar muitas decisões ao longo de um dia. Algumas dessas decisões são mais simples, outras são mais complexas. Mas independente do grau de complexidade dessa decisão, ela sempre vai trazer consigo consequências positivas ou negativas. E aí temos um tópico importante que é a tomada de decisão orientada pela inteligência artificial. Então, como é que ocorria anteriormente? Os executivos, normalmente confiavam para tomar uma decisão uma quantidade pequena de dados. Muitas vezes esses dados eram inconsistentes, incompletos e imprecisos, além de muitas das vezes precisar recorrer da sua intuição em muitos momentos. E depois surgiu um novo ambiente que era a tomada de decisão orientada por dados, em que seres humanos recolhiam dados, passavam para outros seres humanos e esses seres humanos eles processavam altamente aquele dado ali e aquele dado se tornava um valor para aquela empresa, se tornava uma informação e essa informação era passada para aquele gestor ou para o CEO daquela empresa, para a pessoa que precisaria tomar uma decisão e aí através desses dados ele tomava uma decisão de forma mais assertiva. O problema disso é que dentro desse fluxo ainda havia problemas. Afinal, os humanos ainda eram responsáveis por todos os processos da tomada de decisão. Então, apesar de os dados serem altamente processados, aqueles dados ainda teriam viés de cada humano que processou ele. Então, como é que a inteligência artificial ela poderia ser usada para solucionar alguns problemas dentro da tomada de decisão? No marketing, por exemplo. Para uma equipe de marketing ser bem sucedida, ela precisa conhecer o seu potencial cliente, entender as necessidades desse cliente, entender em que meio esse cliente está inserido, entender como você pode chegar nesse cliente, dentre muitas outras coisas. Então, como é que uma inteligência artificial poderia ajudar nisso? Ela poderia, através das técnicas de modelagem e simulação, ela permitiria uma visão sobre esses aspectos que eu acabei de falar, sem a interferência humana do processamento de dados dos humanos, com os viés desse humano. Então, com uma quantidade de dados que um humano provavelmente não seria capaz de processar, aí ela consegue fazer uma técnica de modelagem e simulação ali que um humano jamais poderia ser capaz de fazer. Também sistemas de recomendação. Sistemas baseados normalmente em inteligência artificial, eles aprendem com o usuário. Então, eles veem ali a preferência do usuário, a preferência do cliente e recomendam ali conteúdos que correspondem às suas preferências. Então, assim, eles reduzem a taxa de rejeição do serviço, criam sistemas cada vez mais flexíveis para cada um dos seus clientes e também você pode usar essas informações que foi aprendida ali pela inteligência artificial para criar um conteúdo melhor orientado para esse cliente. E para entender como essas empresas elas utilizam isso, eu chamo aqui o Wesley para explicar como que tem sido o dia a dia das empresas com essa tecnologia. Olá, meu nome é Wesley Braga e eu vou falar sobre como o mercado vivencia o tema tomada de decisão e eu vou dar 2 exemplos práticos de empresa nessa área. Bom, existe uma estimativa que nos próximos anos o volume de dados que uma empresa receberá vai ser de até 800%, sendo que 80% desses dados não serão processados, passarão despercebidos. E é aí que a inteligência artificial entra, evitando esse tipo de coisa, recebendo, processando esses dados e enviando soluções necessárias para a tomada de decisão da empresa. Essas tomadas de decisões têm sido cada vez mais eficazes e recebidas pela empresa de forma mais rápida também. Bom, na área do marketing, o que as empresas usam de modelos de inteligência artificial? Eles usam a inteligência artificial para analisar o comportamento do consumidor, o que ele costuma comprar, e com isso eles conseguem fazer propagandas e produtos mais eficientes que têm mais chance do cliente querer
comprar, ser atraído. Um exemplo de empresa é aquelas que usam chatbot, que são aqueles assistentes virtuais robôs. E o da Casas Bahia, ele permite que o consumidor ele escolha os produtos desejados por categoria. Com isso, essa inteligência artificial ela molda o perfil desse consumidor, o que ele gosta, o que ele tem mais chance de querer comprar, e com isso eles conseguem ter uma ideia do que o consumidor quer receber de oferta. Na área de sistema de recomendação, um exemplo prático é o Spotify, que ao consumidor ouvir uma música, a inteligência artificial ela entende a preferência que o consumidor tem e ela começa a recomendar músicas parecidas, de forma parecida, estilo musical parecido ou próximo, fazendo com que o consumidor continue ouvindo as músicas na plataforma deles. E agora a gente vai falar sobre sistema de segurança da informação com o Marcos. Outro impacto da inteligência artificial muito importante para o mundo corporativo é na segurança da informação. A segurança da informação é aquela que está relacionada à proteção de informações e sistemas contra ataques cibernéticos. A segurança da informação ela busca ali manter 3 atributos importantes, né? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade de dados. Por que isso é importante para uma empresa, né? A informação ali é o princípio ativo mais valioso da empresa, então é o recurso mais valioso da empresa. E é por isso que é necessário, obviamente, que se mantenha a segurança daquilo que é mais valioso para a sua empresa. Então, como é que a inteligência artificial ela pode ajudar nessa segurança dessas informações, dos seus dados? É importante dizer também que o fator humano é o que mais afeta a segurança da informação. Em 2014, a IBM ela divulgou um estudo que diz que 95% das brechas de segurança elas acontecem por conta dos erros humanos. Por isso que distanciar os humanos da segurança da informação ele não só é importante, ele é necessário. E aí que entra a inteligência artificial, que junta o aprendizado, que é uma característica boa do ser humano, com a falta de emoções, que é o maior problema do ser humano, por causa daquela questão toda de um social hacking. A biometria é como um dos exemplos de como a empresa está utilizando a inteligência artificial. Atualmente, a biometria ela é amplamente utilizada, desde um sistema mais robusto de segurança até um simples smartphone. Quando a gente analisa, por exemplo, biometria facial, para que funcione de forma correta, o software por trás do leitor facial ele precisa ser capaz de, através de algumas fotos específicas do seu rosto, traçar uma fisionomia facial digitalmente e gerar possíveis mudanças. Por exemplo, diferença de iluminação, uso de óculos, lente de contato, máscara. E aí isso tudo é feito através de uma inteligência artificial. Mapeamento de situações de vulnerabilidade, outro ponto importante para a segurança de uma empresa. A inteligência artificial e o machine learning ele permitem, que o computador ele preveja ameaças e observe qualquer anomalia no sistema com muito mais precisão do que qualquer agente humano. Então a inteligência artificial ela elimina tarefas de pesquisas demoradas dentro desse sistema para ver onde tem a maior vulnerabilidade do seu sistema e assim ele consegue fazer uma análise detalhada dos riscos da empresa, reduzindo o tempo em que os analistas de segurança estariam ali gastando o tempo deles verificando quais brechas de segurança ali dentro daquele sistema, e aí os analistas de segurança podem usar esses dados entregues pela inteligência artificial para tomar decisões mais rapidamente, decisões que são às vezes críticas para dentro da empresa e que eles podem lançar uma resposta de forma muito mais rápida para remediar uma situação crítica, como por exemplo a exposição de dados de uma empresa ou hackeamento de algum sistema ou serviço ou um produto daquela empresa. Para explicar como as empresas elas têm utilizado a inteligência artificial no meio ali corporativo, com exemplos reais, eu chamo aqui o Wesley para que esteja apresentando mais sobre isso para a gente. Bom, agora a gente vai falar sobre
como o mercado está reagindo em relação ao tema sistema de segurança, e eu vou dar 2 exemplos também de empresa. Bom, a segurança cibernética com o IA será uma das prioridades para as empresas brasileiras em 2021. Um estudo da PwC ele diz que 57% dos executivos de TI e segurança brasileiros planejam aumentar o orçamento em relação ao sistema de segurança. Eles querem investir mais nesse assunto. E uma informação importante sobre a biometria é que ela tem ganhado espaço nas empresas, porque ela tem uma variabilidade de aplicação muito vasta, porque ela pode tanto controlar o acesso de pessoas em um local específico, quanto controlar a frequência de funcionários, que antes é feito com cartão magnético e agora é feito com leitor biométrico, ou até mesmo verificar se o motorista está usando máscara ou não, que é o exemplo que eu vou dar agora da 99, que é um aplicativo de transporte que tem usado uma inteligência artificial para verificar se o motorista está usando máscara ou não. Ele só é aceito se o motorista estiver com a máscara cobrindo o nariz, a boca e o queixo. E é até uma forma mais prática, usando inteligência artificial, que se fosse um humano, para verificar cada motorista se ele está com máscara ou não, né? E um exemplo na área de mapeamento de situações de vulnerabilidade é o IBM QRadar, que ele ajuda as equipes de segurança a detectar e priorizar com precisão as ameaças em toda a empresa e fornecendo de forma inteligente soluções rápidas para reduzir os impactos causados do incidente. Ele também gera alerta de prioridade com base na importância e no impacto da situação. E com isso a gente termina a nossa apresentação sobre inteligência artificial. Com esse trabalho a gente conseguiu implementar mais a fundo, né, o assunto, que com certeza irá mudar o rumo das empresas e também da humanidade, né? E é isso.